Quando a gente fala assim, um workshop, professor, agenda cheia, é porque, sim, você vai passar a ter clientes correndo atrás de você. Já imaginou ter fila de espera para ter seu atendimento? Pois é, essa é a realidade que eu vivo aqui e toda a minha equipe é a realidade que eu quero que vocês também desfrutem e vivenciem. Me diz aí, quem aí já deitou a cabecinha no travesseiro e ficou fazendo conta lá de quantos cancelamentos você teve no dia por conta de chuva, por conta de interdição de piscina, seja por manutenção, seja porque a piscina quebrou e entrou em reforma do condomínio, ou até mesmo da academia teve um problema aí com o aquecedor, e aí não teve como aquecer e as crianças não vão para a aula. E aí depois fica pensando como remarcar essas aulas, se você tem aí um dia cheio de aulas, como fazer essas remarcações, como encaixar todo mundo que perdeu aula, como trazer resultados, né? Quando os seus pais irem procurar resultados, e aí não fez aula, não teve resultado, não fez aula, não desenvolveu. E muitas vezes o pai não se apega a isso e o pai fala, mas meu filho não está desenvolvendo. Quem aí já passou por isso? E aí a pior parte, né? Quando chega a renovação, o pagamento, o pai vira para você e fala assim, tem tantas aulas para repor. Quando terminar as reposições, aí eu renovo com você. Ou, pior ainda, o pai fala assim, olha, eu estava vendo aqui levantamento financeiro aqui em casa, e como está tendo muito cancelamento, agora é um período aí muito chuvoso, e então eu vou dar uma pausa aqui nas nossas aulas, e quando passar esse período de chuva aí, eu retorno, e nunca mais retornou. Se você também compartilha dessa realidade, você deve saber o impacto que isso tem na nossa vida financeira, né? E quando a gente fala de impacto na vida financeira, não tem como não falar que tem impacto na vida pessoal, não tem como falar que tem impacto nos nossos sonhos, nos nossos planejamentos. Quantas vezes você aí, professor, já teve que cancelar um planejamento porque caiu nesse nosso dilema de ou não ter agenda para repor, ou o aluno desistir porque teve tantos cancelamentos. E é sobre isso que eu vim falar com vocês. É sobre a solução que eu desenvolvi nesses anos para que essas dores não façam mais parte da nossa rotina e que essas dores não impactam mais a nossa vida profissional e a nossa vida pessoal. 30% da evasão em escolas de natação. E sim, você personal é uma escola de natação. 30% da evasão, 30% da perca é por dias sem piscina. Então, 30% é muita coisa. Imagine aí no seu orçamento 30% a menos no período de chuvas. 30% a menos no período de frio. É muita coisa. 30% a menos na sua renda. Nós estamos falando da média que as pessoas falam que a gente tem que ter de comprometimento da renda para ter estabilidade, para ter segurança financeira. Zero concorrentes com metodologias aquáticos terrestres licenciável. Deixa eu contar para vocês. Você está fazendo parte da única metodologia aquático-terrestre licenciável. É você, profissional de excelência, que tem buscado aprimorar, que tem buscado diferencial. É você mesmo que está aqui comigo. Você pode fazer parte do grupo de profissionais que tem, zero concorrência. Você já entendeu o que é isso? Zero concorrência. Só você, na sua região. Eu estou vindo te colocar uma proposta, te colocar a par de algo que pode ser um mercado promissor. Olha esse dado aqui. Franquias de metodologia esportiva faturam
até 3 vezes mais que aulas convencionais. Diz Sebrae. Dados do Sebrae. Que convencional? Me diz, você é convencional? Você quer continuar sendo aquele professor que quando chove você fala, ó, tem como eu ir não. Não tem como ser aplicado, não tem piscina. Quando passar a chuva eu marco a reposição. Você quer ser profissional ainda? Ou você quer aquele profissional que todo mundo procura na sua região, porque é o profissional que a pessoa sabe que vai investir, que vai ter resultado e não vai ter enrolação. Não vai ter pausa. Vai ser 100% efetivo. E eu te garanto, 100% de efetividade neste programa de treinamento. 68% dos professores, olha aí, presta atenção, 68% dos professores não têm ferramentas para treinos secos específicos. Específicos do quê? Do ensino da natação. Vou falar de novo para você entender. 68% não tem. Hoje, você pode sair daqui hoje, saindo, eliminando essa taxa, essa estatística. Você saindo dela. Porque hoje você está dentro dessa estatística de 68% de professores que não têm ferramentas, mas você pode sair daqui hoje sendo um diferencial, sendo um profissional que tem ferramenta para treino seco específico. Olha só, para quem tem dúvida se o pai gosta, se o pai não gosta, se dá certo, se não dá. 89% dos pais ou responsáveis priorizam atividades que melhoram coordenação motora das crianças. Aí você pensa, eu faço isso na natação. Mas e se a piscina fechar, você faz? Se a sua aula for cancelada, você não faz. E aí, será que esses 89% que priorizam vai continuar querendo você por muito tempo? Ou se ele descobrir que o seu vizinho, ele tem ferramentas, que o seu vizinho entrega resultados, que o seu vizinho tem uma ferramenta específica para esse período, você acha que ele vai correr para o outro ou vai ficar com você? Que sempre se contenta com o cancelamento e se desdobra para fazer reposição. 45% dos adultos abandonam a natação por dificuldade de frequência. Você sabia que o cancelamento por chuva, por frio, por doença, ele entra nessa dificuldade de frequência? Porque imagina, se você tem uma família que tem já agenda cheia e ela se programa certinho para o dia da sua natação, e aí adoece, não tem tempo de reposição. Mais cedo ou mais tarde ele vai desistir. No período de chuva ele vai desistir, porque ele não tem tempo para reposição, é uma família muito ocupada, não tem como repor. Vai sempre estar perdendo. E aí ele vai olhar para você uma hora e falar assim, olha, amei o seu serviço, entendo que você não tem culpa, mas eu não tenho como continuar investindo em algo que eu não estou tendo retorno. Eu estou com muitas dificuldades, não tenho agenda disponível para fazer reposição. Você, professor, também não tem muita disponibilidade para me oferecer. Então, vou fazer assim, quando as coisas melhorarem, a chuva passar, o tempo esquentar, aí a gente volta, pode ser? Agenda cheia de alunos engajados e matriculados o ano todo. Você está falando para mim que eu tenho promessas de ser um mercado licenciável. Você está falando que eu posso ser o único, sem concorrência nenhuma? Ah, mentira. Pois é, verdade. Estou falando isso para você. Porque são 6 anos de estudo e dedicação para que hoje eu pudesse estar falando para você. É real. É acessível. A proposta do projeto não é que você deixe de dar aula de natação na piscina. Gente, a piscina ela é fundamental. A proposta do projeto é que você seja a solução para os períodos em que a piscina não esteja disponível. Seja porque a piscina não está disponível, seja porque o tempo não está contribuindo, seja porque o seu aluno não pode entrar na piscina. Mas você
tem a solução para que as aulas continuem frequentes, para que o desenvolvimento continue em avanço e para que os seus estímulos sejam de fato reais. Sobre os 3 passos para que essa ferramenta torne o seu atendimento de excelência e a sua agenda lotada com fila de espera. Primeiro vamos falar então do que é a visão, porque toda ferramenta, todo método, ele precisa de uma visão, e o anfíbio não é diferente. Então vamos falar sobre a visão? Tá anotando aí? Todo mundo me pergunta assim: por que você fala que o projeto anfíbio não é funcional? Se ele é aplicado com atividades motoras no solo, então ele seria um funcional. Por que ele não é recreação se eu vejo seus vídeos e eles estão brincando? Ou então, por que você afirma que o projeto não é uma psicomotricidade? Vamos comigo mais a fundo? Entender. Eu vou mostrar aqui para vocês um vídeo e vou mostrar para vocês como que é o olhar da proposta anfíbio. Um pezinho em cada, vai. 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 Eu pisei, ai, desculpa. Coloca junto no número 2, no número 2. Aí é 4. Põe igual, o desenho tem que estar igual. Isso. Antes de eu colocar o próximo vídeo para vocês melhorarem a visão, diz aqui para mim, quem conseguiu observar o padrão motor do desenvolvimento dessa criança? Falando em coordenação motora, falando em equilíbrio, falando em cognitivo, porque se vocês observarem, ela tinha várias funções. E volta. Vamos lá, então, entender a visão, porque é sobre isso que é o projeto anfíbio. Para a gente nadar, nós precisamos de algumas habilidades que geram competências. Então, para quem não sabe ainda, habilidade é aquilo que eu, indivíduo, tenho de domínio sobre o meu corpo, e a competência, o que é a junção dessas habilidades, me levam a um determinado objetivo. Então, vamos dar o exemplo da pernada do crawl. Então, o nadar, ele nada mais é do que a capacidade de se deslocar de um ponto a outro dentro da piscina. E essa capacidade de se deslocar de um ponto a outro dentro da piscina, ela precisa de determinadas habilidades para que nela tenha eficiência, que é o que nós determinamos aqui como competência, porque não inclui só bater perna. Se você, professor, está habituado aí a começar a ensinar essa pernadinha, deve observar que a maioria das crianças no seu início batem a perna e ou nadam para trás ou permanecem no mesmo lugar, projetando muitas vezes os seus pés para baixo ou no formato do gatinhar. Nessas imagens que eu mostrei aqui, nós conseguimos perceber, além da dificuldade motora, né? Nós conseguimos perceber que essa dificuldade motora influi no equilíbrio, na dificuldade de se equilibrar. Para quem observou, quando ela tentou passar no cone, ela teve dificuldade de se manter em equilíbrio, por isso que ela teve que fazer pausadamente. Se vocês observarem o padrão de distância, apesar de ter o cone, a percepção dela de distância de uma perna para outra era algo muito rudimentar, não era algo calculado, não era algo que ela fez de forma consciente, gerando aí maior instabilidade. Se vocês observarem no gatinhar dela, que é o movimento primário aí e rudimentar do nado cachorrinho, um pezinho dela faz o apoio lateralizado para fora, é um pé abdutor. O último quase não conseguiu, né? Era o pé abduto, viradinho para fora.
Agora vamos falar num padrão. Se no meio estável ela apresentou de forma lúdica essas dificuldades em habilidades que deveriam ser habilidades comuns, habilidades naturais de crianças que brincam, de crianças que vão para a escola, de crianças que frequentam play, que é o caso dessas crianças, você pode observar que existem muitas disfunções, falando em tônus muscular, falando em postura, falando em resposta motora, falando em resposta cognitiva. Se você observar, ela tinha que fazer durante o exercício, ela tinha que jogar aí o dominó, então ela tinha que colocar o mesmo número. E quando você pega uma criança daquela idade e associa motor, agilidade e o cognitivo, que era o dominó, esse processo ele fica mais devagar, porque ela precisa de digerir toda essa informação. Agora, pensa na piscina quando você quer, no meio aquático, no meio instável, fazer com que uma criança leve de uma borda a outra um objeto. Só que você não sabe qual é o padrão de movimento dela, porque você nunca levou ela para fora da piscina, porque você nunca olhou para ela com essa visão. E aí ela demora muito para chegar ao outro lado, quase que não conseguindo, ou desistindo, ou chorando, ou engolindo água, porque essas capacidades delas que ainda não estão desenvolvidas, elas são complexas. Então, nadar é complexo. E muitas das vezes a gente quer pegar uma criança, colocar ela na piscina e pedir para que ela se desloque até o outro lado. E essa criança aparece diversas dificuldades, mas você não olhou como que é a pisada, você não olhou como que é a mecânica de passada dela. Então, se a mecânica natural é uma mecânica pisadinha interna, com os joelhos em valgo, imagine essa pernada na piscina. Ela não vai ser uma pernada eficiente. Então, por maior esforço que essa criança faça, ela não vai ter eficiência, ela não vai desenvolver com facilidade essa competência. E aí você passa a tentar fazer 1000 educativos com essa criança, para que ela chegue até lá, coloca prancha, coloca flutuador no pé, coloca pé de pato, coloca dezenas de coisas, mas nunca parou para observar dentro do funcionamento e mecanismo dessa criança. Segundo passo, todo mundo entendeu o primeiro passo? O que é a visão do projeto anfíbio? O segundo passo é o olhar para o indivíduo. Então, a visão do projeto anfíbio é a ampla oportunidade e possibilidade de desenvolvimento. Segundo passo, o olhar para o indivíduo. Então, quando a gente fala de olhar para o indivíduo, na natação, muitas vezes as pessoas pensam assim: vamos olhar um padrão motor. Mas como que você avalia o padrão motor de um indivíduo num ambiente que não é o habitat dele? Nós nascemos aí, nós desenvolvemos na barriga no meio líquido, mas nascemos e fomos para o meio terrestre. E aí, muitas das vezes, o nosso maior erro é analisar o desenvolvimento e a resposta mecânica da criança na água somente, sendo que o padrão mecânico dela, ele não é primário na água, ele tem que ser primário no que ele convive, no que ele vive, na terra. Então, normalmente, quando nós pegamos crianças com dificuldade de pernada, a gente aborda a família. Essa criança brinca? Brinca, pro. Quais são os tipos de brincadeira dessa criança? Ele gosta de ficar no tablet. Aí já responde, né? Seu filho não corre, seu filho não vai para o play, não joga bola. Não tem quem desce com ele. E aí, quando eu chego à noite, já está de noite. E aí, não, ele não faz nada. E a gente quer estipular um padrão na água sem olhar para o indivíduo. Então, se é uma criança que não tem vivência na brincadeira, é uma criança que não tem vivência no deslocamento ágil, está sempre pendurado, está sempre em posição de sedentarismo, eu jogo essa criança na piscina para resolver o problema dela.
E aí, se eu não tiver um olhar para o indivíduo, eu não vou desenvolver. Ou eu vou demorar muito para desenvolver, ou então eu vou trazer dor no desenvolvimento. Mas lembre-se, eu não estou dizendo para você tirar essa criança da piscina. Eu estou dizendo para você que na hora da chuva, essa é a hora de você validar o seu trabalho. Essa é a hora de você mostrar para o seu cliente que você não está brincando de nadar. Que o que ele acha que é natação não é nem o dedinho do trabalho do que você faz. E aí não tem como. Como que um pai vai deixar de querer você se você é uma pessoa que trouxe para ele uma visão que ele não tinha? Se você é uma pessoa que trouxe para ele a solução que ele não tinha, e você é uma pessoa que trouxe para ele transformação. Não dá para ter uma cheia lotada, uma agenda cheia, com fila de espera. Não tem fórmula mágica, mas tem conceito. Só que não tem como falar de desenvolvimento, não tem como falar de olhar para o indivíduo sem olhar para o desenvolvimento infantil. Eu uso como referência Piaget. Então, eu uso o aspecto maturacional de Piaget para olhar a criança que está diante de mim. Então, se a gente falar em desenvolvimento, vamos falar rapidamente, eu falei nas lives aí durante a semana, de 0 a 2 anos, sensório motor, de 2 a 7 anos, pré-operatório, de 7 a 11 anos, operacional concreto, de 11 a 19 anos, operacional formal. Fernando, o que é tudo isso? Se você não sabe, no curso eu vou te ensinar detalhadamente o que é, como identificar e como estimular. Mas não tem como eu falar em desenvolver um indivíduo se eu nem sei olhar para isso, se eu nunca nem pensei. E aí volto a falar o que eu falei nas lives anteriores. Por isso que uma metodologia é importante, por isso que um planejamento é importante, por isso que um cronograma é importante. Então, o projeto anfíbio, ele é 100% baseado no seu cronograma e na sua metodologia de natação. E sim, podemos dizer que o projeto anfíbio é natação no seco. Mas então é só Piaget, Fernanda? É só os estágios de desenvolvimento que eu preciso entender? Não. Quando nós falamos de indivíduo, nós estamos falando de algo e um serzinho muito complexo e muito amplo. Então, nós precisamos aprender a avaliar o quê? Comportamento. E dentro do comportamento, nós temos 2 aspectos: os traços biológicos e os traços psíquicos. E aí? Já ouviu falar disso? Você já pensou alguma vez que isso faz parte da sua aula de natação? Não pensou? Pois é, eu estou aqui para te mostrar o quanto você pode ser de fato diferenciado, porque a etapa que eu passei e tudo que eu precisei descobrir, eu estou te entregando de mão beijada. Vamos falar então do que seriam os traços psíquicos? Vou citar apenas os tópicos, ok? Quando a gente fala de traços psíquicos, nós estamos falando de personalidade. Cada indivíduo tem a sua. E cada serzinho diante de você tem a sua personalidade. Então, tem personalidades que vão ter respostas diferenciadas. E aí você cria uma expectativa e nunca analisou o comportamento, nunca analisou o traço psíquico e está batendo cabeça. Está saindo exausto da tua aula, está saindo da sua aula se sentindo fracassado, simplesmente porque você não consegue se relacionar com a criança que você precisa desenvolver. Tudo isso porque você nunca olhou amplamente para o seu aluno. Falando aqui de traços psíquicos, nós estamos falando de consciência, nós estamos falando de alma, nós estamos falando de generosidade, cordialidade e todos esses aspectos. Neuroticismo, para quem não sabe, é a confiança, o sentimento que a criança tem consigo mesmo. Então, às vezes, essa criança, ela não tem isso com ela. E como que ela vai confiar em você se ela não confia nela?
se ela não tem esse desenvolvimento psíquico de segurança. E aí você está tentando 1000 estratégias para que essa criança se sinta segura e confortável com você. Fernanda, você está falando que eu tenho que ser psicólogo? Quase isso. Mas dentro da sua aula. Porque você não vai dar diagnóstico de nada. Você simplesmente vai ter a condição de analisar e encontrar a melhor estratégia para se relacionar. E o que o anfíbio tem com isso? Gente, se no meio instável tá difícil, o meio estável pode ser uma oportunidade. Quando o seu cliente achar que ele está perdendo tempo, você mostra para ele que ele está investindo no quê? No desenvolvimento total e completo do filho dele. Legal, bacana, não sei como está aí sua cabeça, se você está anotando tudo, espero que esteja. Nós vamos para o terceiro tópico, como falei, que é a avaliação motora. Novamente, eu vou citar para você os tópicos, mas eu vou falar para você sobre cada um, quando, onde, no nosso curso. Aspectos para se avaliar olhando para o motor. Motricidade fina, equilíbrio, lateralidade, esquema corporal, organização espacial, organização temporal, coordenação motora, tonicidade, postura, concentração e imagem corporal. Pouco? Quer mais? É tudo isso. Quando a gente fala de avaliar motor, e aí por isso que eu falo que eu tenho certeza que você, professor, nunca fez uma avaliação motora no seu aluno. Principalmente se você trabalha em aulas coletivas. Aí você me fala, então não dá? Dá. O que vai me trazer a capacidade de avaliar na aula de natação esses aspectos? É a experiência e o estudo. E é isso que eu quero te ensinar. Porque esse caminho eu demorei 6 anos para trilhar. Eu tive que estudar, reestudar, procurar, testar. E eu estou vindo aqui para te entregar pronto tudo isso. 3 tópicos importantes para o seu planejamento, que sem eles não tem. Metodologia definida. Como eu disse, eu aqui trabalho com a metodologia Gustavo Borges, mas eu tenho a metodologia Vida Ativa, que dentro da metodologia Vida Ativa foi desenvolvido o projeto Anfíbio. Mas a metodologia precisa ser uma metodologia de renome? Não. Você tem condição de desenvolver a sua metodologia. Só precisa entender o que é e como fazer. E eu vou te ensinar? Claro que eu vou te ensinar. Quando e onde? No curso. No curso nós vamos aprender tudo isso, porque eu quero que você saia completo. Eu quero que você saia do curso um profissional que, olha para trás, nem enxerga a concorrência. Nem enxerga, porque não tem nem como concorrer. Como que alguém concorre com alguém como você, que está aqui, 11 horas da noite comigo, aprendendo o quê? Um monte de coisa. E melhor, desenvolvendo os seus alunos, agregando nas famílias. E alguém lembrou de chuva aí, gente? Alguém está tendo peso de chuva, de frio, de doença? Nem tem como ter peso. A chuva, o frio, a doença não tem nem como existir diante de tanta informação, né? Depois eu tenho a metodologia, eu preciso ter um cronograma, eu preciso entender. A metodologia é o caminho, mas eu preciso entender que todo caminho, ele tem aí, na sua estrada, ele tem as etapas, né? Então, ele tem a etapa que eu ando, a etapa do farol, né? Falando assim da nossa rotina, se eu quero ir na padaria, então eu tenho descer, no meu caso aqui, descer até o térreo, do térreo atravessar, enfim. Esse é o seu cronograma. Você precisa ter um cronograma, você precisa entender que isso é importante. Porque sem cronograma, como eu falei nas minhas consultorias essa semana, sem cronograma, no começo, pode ser simples. Você pode achar que, mas você não vai conseguir gerar relatório, você não vai conseguir fazer análise de desenvolvimento, você vai perder o parâmetro do seu aluno e vai começar a fazer coisas repetidas e não vai encontrar a estratégia correta e eficiente. Então, tem que ter cronograma, porque é no cronograma que você consegue estabelecer o plano de aula. Então, quando eu vou para a minha aula com plano de aula e choveu, eu já sei o que eu vou trabalhar.
dentro ou fora da piscina não vai mudar. O que vai mudar é só o solo que eu vou usar. Um é solo, um é água. Mas o plano de aula ele é o mesmo. O cronograma ele é o mesmo. A metodologia ele é a mesma. Porque você está se tornando agora um professor completo. Alguma dúvida sobre como planejar? Agora, se você quiser saber mais profundamente sobre planejamento, agorinha você vai, assim que abrir o carrinho, correr e não perder essa oferta. É o material, né? É material. Material, gente, é isso. Se você está falando sobre material da aula, material é o mesmo. Eu não mudo, eu não ando comigo com material de anfíbio e um material de piscina, não. Eu uso o mesmo material para as duas aulas, ou seja, eu saio da minha casa pronta, com os meus planos de aula, então eu não sou pega de surpresa. Eu posso estar no caminho, começar a chover, que eu vou mostrar para vocês como os meus pais reagem. Se você virar para um pai e mostrar o conhecimento que você tem sobre o filho dele, a análise que você fez sobre o filho dele, e como você vai fazer ele desenvolver, não tem mais discussão. Porque me fala se professor de futebol pensa tudo isso aqui que eu falei. Fala para mim se professor de escola que aplica atividade física pensa em todos esses aspectos que eu falei. Não, eles nem sabem. Agora, quando você mostra para o pai isso, não tem discussão. Porque o pai que não aceita, o pai que não quer, talvez ele não seja nenhum cliente bom para você. E aí, ele não querendo, é uma responsabilidade dele, porque ele fazendo, você ganha do mesmo jeito. Ele saindo, você já tem outro para pôr no lugar. Eu coloquei aqui um recado de uma síndica informando que a piscina estava com problemas técnicos interditada. E aqui do outro lado, no grupo, é a coordenadora propondo o projeto anfíbio e a mãe embaixo aceitando. Aqui no meio já é uma mãe já informando que a aula vai ser de anfíbio, vai ser de solo, porque a criança está doente. E esse aqui é o depoimento, a Andressa é a mãe dessas duas crianças que eu coloquei no vídeo para vocês. É o depoimento dessa mãe sobre, de fato, o nosso trabalho. Então, o Projeto Anfíbio, gente, ele não é um milagre, ele é trabalho completo. Ele é um trabalho com um olhar profundo, e por isso que o Projeto Anfíbio, a proposta dele é uma visão ampliada da natação, porque ele é natação, ele não é outra coisa. O Projeto Anfíbio ele não é aplicado para o futebol, para o basquete, não. O Projeto Anfíbio ele é a natação em solo. E aí, você quer ser um profissional de elite e ter clientes de elite? Então não perde mais tempo, porque eu perdi 6 anos. Ou seja, construí em 6 anos. Mas estou aqui para te dar, em menos tempo, toda a ferramenta que você precisa para falar. Eu sou demais na minha região, não tenho concorrência. A Nayane está aqui falando comigo, eu tenho certeza que ela já está vivendo isso aí. A gente bateu um papo esses dias e já está vivendo essa agenda cheia, não está, Nayane? Conta aqui para o pessoal. Tá ou não está vivendo essa agenda cheia? Que já não tem nem mais onde colocar. E quanto tempo, gente? A Nayane fez o curso presencial pela academia que ela trabalhava em dezembro, no finalzinho de dezembro. Nós estamos aí na primeira semana de abril. E a Nayane já não tem mais vaga na agenda dela. Ela não tem mais vaga. Quanto tempo? 3 meses. Qual período, galera? De chuva. Período de chuva. Você já viu alguém, um professor de natação, encher a agenda em período de chuva, sendo que ela nem trabalhava desse jeito? Não dá, né? Não dá para você ficar de fora, não dá para você perder isso. Então, não perde mais tempo. E olha só, o que eu estou oferecendo para você hoje. Por que você está aqui? Porque você tem o mesmo problema que eu tinha. E eu estou dizendo para você que resolve. Olha aqui, 3 meses e quase ficando louca. Ó, que delícia! Você quer ser um professor também que fica louco, que você fala, meu Deus,
Sabe o que a Nay falou para mim esses dias? Eu nunca imaginei estar vivendo isso. Quantos anos de profissão? Mas virou a chave. Pegou, agarrou a oportunidade. E agora, gente? Agora é só desfrutar. Agora é administrar e ampliar a visão. Falei com ela esses dias. Gata, agora amplia a visão. Agora se torna licenciada e faz profissionais como você trabalharem com você. Você quer experimentar tudo isso? Então vamos lá. Oferta de hoje, beleza? De hoje. Abrindo o carrinho hoje. O que vai vir para você nesse tal desse projeto anfíbio? Tudo que eu falei para vocês aqui, só que, claro, aprofundado, detalhado, tudo. Vou falar para vocês todos os módulos do material didático, tá? A visão ampliada da natação, que eu dei uma palhinha. O olhar sobre o indivíduo, que eu dei uma palhinha hoje. Planejamento e aplicação, que eu dei uma palhinha para você hoje. Natação versus anfíbio, uma única visão. Nós vamos falar sobre a natação a seco. É uma única coisa. Não tem diferença. É uma única coisa. E você vai aprender a mostrar isso para o seu cliente. Planejamento e aplicação, eu já falei. Prática e dinâmicas em grupo. Como que eu falei? Não é só aprender a teoria. Eu vou te acompanhar para você saber aplicar na prática. E eu vou ter o prazer de fazer esse acompanhamento com você. Vamos falar agora dos benefícios. Falei para vocês os módulos, os benefícios. A Nay acabou de comprovar aqui. Mostrei o vídeo para vocês, os depoimentos. Tem muito mais. Vai lá no meu Instagram, confere lá todo o nosso trabalho. E aí nós teremos, mês 4, um módulo e um encontro online, onde nós iremos conversar sobre todas as dúvidas que vocês ficarem no módulo 1. Então, não é só aula, eu quero tirar a sua dúvida. Fernanda, qual é o horário dos nossos encontros? Todas as 22 horas, gente. Módulo 2, final do mês 4, início do mês 5, outro encontro. Meio do mês 5, outro módulo. Final do mês 5, outro encontro. Mês 6, último módulo e o nosso último encontro. Tem só isso, Fernanda? Mas não tem mais bônus para você. Sabe o que nós temos de bônus para você? O grupo exclusivo, para a gente poder tirar dúvida, para a gente poder trocar ideia e achar soluções para o que você estiver precisando. Encontros exclusivos, que eu já falei aqui as datas. Plano de ação, sim, eu vou com você fazer um plano de ação para a sua região, para a sua necessidade e para o seu cliente. E não é só por aí, não. E-book de avaliação específica da natação, avaliação de desenvolvimento cognitivo, ficha de avaliação psicomotora e como construir a sua metodologia. E aí, tá pouco ainda para você? Ou tá bom? Tudo isso, gente, tudo isso por menos que R$800. Abrindo hoje. Você acha que isso vale? Fala para mim. Você acha que vale a pena ter a agenda cheia, lotada, que você fala, meu Deus, igual a Nayane aqui, que loucura, não sei o que fazer com tanto atendimento, nunca imaginei ter uma lista de espera. É para isso que eu quero te convidar, para desfrutar de lista de espera, onde o cliente que tiver que sair por independente do motivo, porque ninguém é para sempre, né? A pessoa se muda, enfim, mas ela se muda e indica você. Preço real, R$ 797 para você que está aqui comigo à vista. Fernanda, à vista, pode falar, Nay. À vista, para mim, está muito caro. Consigo passar à vista, não tem problema, porque você pode passar em 12 vezes. Vale menos que uma pizza boa. 12 vezes de R$ 82,43. Quanto que vale uma pizza boa aí no final de semana? 8 pedaços. Vale menos que isso. Então, corre. Não perde tempo. Porque isso aqui vai ser só um investimento que, se você fizer todo o passo a passo, tudo certinho,
antes de você completar a terceira parcela aí, ó, você já teve retorno. Ó aqui a Nay contando, ó, gente, eu tive procura aqui em cidades vizinhas, acredite. Gente, olha aí. A Nay de Tumbiara fez o curso no final de dezembro. Não tem tempo ruim. Não tem tempo ruim. E você quer saber mais? A Nay contou que ela aplicou o projeto Anfíbio. O que ela disse? O que você disse, Nay? A mãe ficou emocionada. Você tem noção? Quer você trazer solução para uma família e chegar lá no íntimo da mãe e emocionar ela? Não tem preço, gente. Olha lá, a Nay, agenda lotada em Tumbiara e tendo procura em cidade vizinha. Gente, quem pode com isso? Pode não. Garantias, que é a sua preocupação, né? 90 dias de garantia e após esse prazo, se você não conseguir implementar o módulo 1 e 2, mesmo participando de tudo, os encontros, o curso, o grupo de dúvidas, tudo, fazendo passo a passo, aplicando atividades, tudo, eu vou te dar mais 90 dias de recuperação. Ou seja, eu vou trabalhar com você mais 90 dias diretamente no seu caso, 90 dias para validar. E se mesmo assim você não atingir o resultado, eu devolvo o seu dinheiro integralmente. Da mesma maneira que você fez o pagamento. E aí? Gente, melzinho na chupeta. Porque, ó, eu tô dizendo para você que se você não chegar no resultado, com um passo a passo, com o meu acompanhamento, eu devolvo o seu investimento. Não tem como não fechar agora. Não tem como não dar esse passo. E você pode simplesmente ignorar tudo isso. Você pode simplesmente entrar e falar assim, não, já ouvi tantas promessas, já ouvi tanto, tá tudo bem. Você pode fazer parte dos 68% que não tem estratégia. Tá tudo bem. Ó, nós vamos ser parceiros e colegas de profissão do mesmo jeito. Mas você também pode dar uma virada na sua carreira profissional. E por que eu falo de carreira? Porque a Nayane está aqui, ó, testemunha. Em 3 meses de uma professora de academia, se tornando referência na cidade e cidades em contorno. 3 meses. E ela não sabia nem como que ela ia fazer isso. Ela nunca imaginou. Ela saiu na necessidade da academia e nunca imaginou estar onde está. E foram 3 meses de período de chuvas. 3 meses, teoricamente, de baixa. Porque férias, aí muito pagamento escolar. Então, se você não quiser, tá tudo bem. Mas se você quiser viver isso aqui, que eu tô vivendo, que a Nayane acabou de compartilhar aqui, que tá vivendo em 3 meses, lembra que eu falei? 3 meses, você tem todo o seu investimento de volta. Eu garanto. Se você fizer o passo a passo, eu garanto. E se não fizer, eu devolvo o seu dinheiro. Não tem problema. Eu devolvo o seu investimento. Da mesma maneira que você realizou o pagamento e fica tudo certo. Daqui 3 meses, ó, 3 meses, vai estar entrando no período de frio, não é isso? Ó, abril, maio, junho. Pensa você entrando em julho, a primeira vez na vida, em paz, com estabilidade financeira, com agenda garantida e cheia, uma loucura, podendo ainda planejar o próximo passo, depois de ficar com a agenda cheia. Porque a gente nunca para por aí. Depois de uma agenda cheia, a gente tem passos e passos e passos, como eu falei para você, que o mercado está bombando. Então, não seja você 68% dos que não tem estratégia, seja você o que está no zero concorrência. Zero concorrência, se acordar todo dia dizendo, estou tranquilo porque eu não tenho concorrência, porque eu sou, na minha região, a melhor ou o melhor profissional. Gente, não tem sensação melhor de que todo seu esforço é reconhecido. Não tem como a gente querer esperar coisas melhores, além disso aqui, né? Isso aqui vem, a Nay, prova aí. Eu tô aqui, validei 6 anos, a Nay fez em 3 meses. Você, fazendo passo a passo, pode fazer em menos que 3. Bora então? Galera, foi muito bom estar com vocês. Eu espero que vocês realmente tenham entendido essa visão do que é
o projeto anfíbio, da grandeza do que é a sua profissional, o seu profissional. E você também pode até sair daqui e falar assim, cara, agora eu aprendi tudo, vou estudar os tópicos que ela falou e vou aplicar o meu funcional. Você pode fazer. Mas você não vai entregar tudo aquilo que eu falei.